Voltamos agora para continuar a nossa conversa aqui com a doutora Joana sobre os direitos e deveres dos condôminos e também dos inquilinos, essa relação aí de amor e ódio, né, que todo mundo tem ali, vizinhos, enfim. Nossa, a gente... até dentro de casa a gente tem problema, imagina, né, doutora? Imagina. Nós fomos pro intervalo e eu deixei essa pergunta no ar em relação ao síndico. Cada vez mais está se profissionalizando essa figura do síndico. Isso é interessante, na sua opinião? Então, na minha opinião, é muito saudável. Porque toda profissionalização é adequada, né? Uma pessoa de fora que entenda as leis, né? Porque ele vai ter uma formação. Então, ele vai saber... A maioria, hoje em dia, dos síndicos é um proprietário, é um condômino, né? E não há vedação. Pode ser até uma pessoa de fora, não morador. Embora às vezes haja um regramento no condomínio. A pessoa tem a sua profissão, geralmente ela faz aquilo fora do horário, incomoda, então ele diz, eu vou até a piscina para me divertir com meus filhos, vem as pessoas fazerem perguntas. O síndico externo, ele não tem essa aproximação com os outros moradores. Que pode ser negativa. Pode ser negativa. E ele também não tem os seus próprios interesses em jogo numa situação. Ele está isento, então ele está vendo o que é melhor naquela situação, sem o seu interesse privado. Então, eu tenho cachorro, eu vou fazer força para que seja votada possibilidade de ter animal, né? O passo contrário, a mesma coisa. E o síndico profissional, ele está distante daquela realidade. Ele está analisando friamente dentro do que diz a lei, dentro do que diz a convenção, e a aplicação naquele caso concreto. Doutora, nós temos tantas perguntas, mas a gente tem que ir para a nossa última pergunta. É também de uma participação pelo WhatsApp. Eu estou sem o nome da pessoa aqui, mas ela vai saber que a pergunta dela é o seguinte. No meu condomínio, o síndico proíbe a entrada dos carros se não pagar o condomínio. Isso pode acontecer? Não, isso é um absurdo. É um abuso. Na verdade, existe todo um procedimento, né? A pessoa não paga, pode ser uma situação específica. Então, ela tem que ser notificada, aplicada uma multa pecuniária e aí o meio correto de cobrança do condomínio, que é uma ação de execução. Proibir que a pessoa utilize as áreas afins. Daí a gente diz que está ofendendo o próprio direito de propriedade ou a posse que ela tenha sobre aquele imóvel. Essas restrições é uma balança, na verdade. Então, o direito de propriedade e o direito da utilização daquela propriedade, isso tem que estar sempre analisado para estar adequado. Simplesmente excluir a possibilidade da utilização da propriedade é muito grave, né? A menos que aquilo extrapole de todas as formas. Nesse caso, ela pode até perder o imóvel. Então, tem que se buscar a via normal da cobrança, antes de expor, antes de ofender a dignidade, senão gera uma ação de danos morais. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no VTV da gente e por esclarecer as nossas dúvidas e de quem também, principalmente, está em casa. Muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, obrigada. Tá aí, Ivan, obrigada também pela participação de você de casa. Vanessa, a gente volta com você aí no estúdio. É isso aí, Ju, muitas dúvidas, né? Obrigada, viu, pela entrevista. Obrigada também à doutora Joana por estar com a gente ao vivo aqui no VTV da gente. Uma boa tarde para vocês.